De volta com o nosso Você Bonito e vamos para um assunto super bacana, até para que a gente identifique algumas coisas que a gente tem em casa e que nós não imaginamos que podem sim nos auxiliar na pele e no cabelo. Convidamos mais uma vez a dermatologista, doutora Luciana Vilas Boas. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Muito obrigada por de novo estar aqui, pelo convite. Prazer nossa. Uma pauta super legal e uma pauta curiosa. A gente vai falar de algumas coisas que a gente tem em casa e que podem nos auxiliar e coisas simples. Então tem água do arroz, tem o vinagre de maçã, mel, e ali tem uma misturinha que você já vai contar. E como tudo isso, então, pode nos ajudar nesse momento que a gente está em casa, né? É verdade. Assim, a do arroz eu acho bem interessante porque ela tem até uma história da tradição mesmo dos asiáticos, né? Porque eles têm o arroz na culinária e lá a questão é cultural de você ter uma pele bem branquinha. Então, quando a gente coloca arroz e deixa umas 3 horas essa água aqui nesse arroz, vai sair substâncias que vão ajudar no clareamento da pele. Então você pode utilizar essa água, mas você vai ter que usar pelo menos umas 2 vezes por dia. Você coloca ela, espera secar, às vezes você pode fazer também uma compressa. É só cuidado sempre com qualquer fitoterápico, porque os remédios, eles saem da onde? Das plantas. Tá. Mas cuidado porque alguns deles, se você colocou e você sentiu a pele pinicar, sentiu coçar, ficou vermelho, retira, lave com água e sabão que você está acostumado e não use nada disso no sol. Né? Tá. Isso é importante. Para todos, né? Para todos. Eu vou colocar já uma imagem, então, que a gente separou de todos eles e aí a gente vai explicando como que podemos colocar no cabelo ou na pele um a um. Olha lá. A primeira, então, é da água de arroz, que suaviza acne, ajuda no crescimento dos cabelos, ilumina a pele e diminui os poros. Tem mais um, ó, muita coisa boa da água do arroz. Alivia queimaduras de sol, atua como antifrizz, repara cabelos danificados e retarda o envelhecimento da pele. Doutor, então vamos lá. A gente não pode lavar esse arroz, a gente tem que abrir o saquinho e já colocar... deixar de molho. Deixa de molho, isso. Pelo menos umas 3 horas. Tá. E aí você vai utilizar essa água no cabelo, na sua pele, porque você vai retirar, então, as propriedades que essa substância tem, né? Porque o arroz tem algumas substâncias muito boas aí e que pode fazer isso. Tá. Tanto com a hidratação da pele e do cabelo, nesse fechamento de poros. É uma forma caseira que tem sim para te ajudar. Ai, que legal. Então, por exemplo, a gente pode pôr num borrifadorzinho? Pode. Fazer a aplicação e não retiramos, deixamos. Não, e deixa. No cabelo também, cabelo todo, também. raiz Isso. e comprimento. Gente, mas é legal, né? E agora nós estamos com o negócio do borrifador, todo mundo sai para comprar borrifador por causa do álcool, então fica fácil, eu já penso nele assim. E, enfim, podemos fazer isso quantas vezes por semana? Ó, dentro da semana. Não, então você pode fazer isso, porque depende do que você quer, né? Se você quer ter uma ação clareadora, você vai ter que fazer pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias. Tá. Mesmo para hidratação do cabelo, porque assim, a gente está aí sujeito à poluição, a todas as agressões da atmosfera, a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida, a gente está envelhecendo o tempo inteiro. Tá. E aí, por conta disso, você tem que fazer isso sempre. É um cuidado para você fazer. Existem diversos outros, mas a gente está falando da propriedade do arroz, na água, que ele vai estar eliminando várias substâncias e elas vão fazer essas ações na nossa pele e no nosso cabelo. Perfeito. E claro, depois o arroz vai para o consumo. Então a gente aproveita tudo. Vamos para o próximo, já vou colocar para vocês aí na tela. Olha lá. Soro fisiológico. Ele reduz poros dilatados, cabelo com mais brilho e ele fixa a maquiagem. Olha só. Próximo, cabelos com mais movimento, diminui olheiras e revitaliza a pele. O nosso, eu acho que está aqui. Esse aqui, ó. Então, o soro fisiológico, ele realmente tem propriedades muito boas, muito pela questão do pH. A gente vai falar isso do vinagre de maçã, que são propriedades parecidas pela questão do pH. Tá. Porque o pH das substâncias são bem importantes para a nossa saúde da pele e do cabelo. Como a nossa pele, o cabelo, ele tem um pH um pouco mais ácido, ele não é tão neutro, ele é um pouco mais ácido. Então, você usar o soro fisiológico realmente ajuda. Ele fixa a maquiagem, sim, eu já testei. É bem interessante, você vai borrifar, vai ter que esperar secar e ele dá uma fixada assim, né? Legal. Ajuda nessa parte. Também, para deixar o cabelo com mais brilho, o soro fisiológico também ajuda.
Então, são métodos, né, que a gente tem em casa, que a gente pode estar lançando mão para ajudar nesses processos. O soro fisiológico tem que estar gelado, temperatura ambiente? Não, ele pode estar na temperatura ambiente, não precisa estar gelado, mas assim, vai depender, por exemplo, para a olheira. Aí é melhor que ele fique gelado, porque também vai ter ação não só dele, mas ação da temperatura. Tá. Porque daí vai fazer esse descongestionamento dessa área e aí é o que melhora a olheira. Aí a gente pode ficar com uma compressinha assim, né? Molha com o soro geladinho e coloca nos olhos. E deve desinchar também, né? Isso mesmo. Muito bom. Tem perguntinha já? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Grazi, um beijo pra você. Bom dia. Qual receita caseira controla melhor a oleosidade do couro cabeludo? Dá pra dizer? Claro. Aí, bom, então assim, a gente tem aqui, por exemplo, o amido de milho, né? Que ele tá aqui e o amido de milho, ele tem essa propriedade de puxar o óleo. Então, é uma das receitas caseiras que pode estar sendo feita para o controle dessa oleosidade, inclusive porque ele tem propriedade, por exemplo, na ação da microbiota ali, dos patógenos, ou seja, das bactérias e fungos que vão estar ali. Tá. Então, ele vai conseguir controlar não só a oleosidade, como excesso de suor, até queimadura solar, nos pés também, se a gente tem aquela frieira, então pode ajudar. Claro que tem que ter o tratamento, mas assim, de uma forma caseira, de uma forma geral, isso pode auxiliar. E como a gente faz a aplicação? Um pouquinho, faz uma massagenzinha também? Não, aí você mistura o amido de milho, né, com água, faz uma pasta. Tá. E aí tem que fazer a pastinha. Tem que fazer a pastinha. Entendi. Você pode até colocar o amido de milho puro no couro cabeludo, no cabelo, e depois você usa um secador para retirar. Ele vai absorver a parte oleosa, aí vai te dar um aspecto do cabelo menos oleoso. É um truque que você pode fazer não só com amido de milho, que você pode fazer com talco também. Talco também. E aí substitui, por exemplo, o shampoo seco. Ele faz, então, ele tem aí a ação como a do shampoo. Foi o que eu me lembrei. E que, de fato, faz uma diferença. Esse shampoo seco é um negócio que é espetacular, né? Que, enfim, dos últimos lançamentos. Que nos ajuda, assim, nos últimos momentos, né? Muito legal. E reduz um pouco, assim, da oleosidade, dá um volume. Então, eu acho que a gente também, então, quem não tem o shampoo seco, pode usar o amido de milho no lugar. A gente vai colocar já na tela, então, o que a gente preparou com a imagem aí do amido de milho. Amido de milho, eu acho que é mais fácil, né? O pessoal tem em casa. Então, olha lá o que ele vai nos ajudar. Então, potencializa a hidratação dos fios, alivia queimaduras do sol, dá brilho e maciez ao cabelo e, na sequência, controla o brilho da pele, controla o volume do cabelo e alinha os fios. Na pele, a gente pode fazer a aplicação da mesma forma como pasta? Pode. Legal, hein? Você coloca amido de milho com água, você pode até colocar o amido de milho com soro fisiológico, e aí você vai fazer ele no esquema de pasta. Porque a pasta no cabelo vai ser depois mais difícil para você retirar, né? Aí tem essa parte cosmética que não vai ser agradável. E aí a gente tem outras soluções mais eficazes, mas ele... Aliás, para tudo, né? A gente tem soluções mais eficazes, mas é uma forma caseira que pode auxiliar, sim. Então, por exemplo, fazer a aplicação na zona T, né? Que vocês comentam ser mais oleosa. A região de axila, quando ela fica mais até sensível, você pode fazer essa pastinha de amido de milho com água ou com soro fisiológico, que também pode auxiliar, inclusive para regularizar, ajudar, né? Na questão da produção de suor. Tá aí, muito legal. Achei interessante, porque é super acessível. Próximo, olha lá. Na tela, então. Vamos falar do mel? Ai, que delícia. Pois é, o mel sempre aparece aqui e eu acho que nessa época também o pessoal está consumindo mais, questão do própolis, da imunidade. Então, o mel também é algo acessível. Hidrata os fios, trata a acne, retém água nos fios, emoliente natural, clareia a pele, age como antioxidante, mantém os poros limpos e mais claros, umectante natural para a pele. Então, eu acho que do mel, como você falou, a propriedade mais importante dele é porque o mel, ele é um antioxidante. Então, o mel sendo um antioxidante, a gente tem uma reação no nosso organismo que é a oxidação. Isso é ruim em qualquer momento. Pensa assim num ferro enferrujado.
ele levou um tempo para oxidar tanto e aí chegar a enferrujar. Tá. Quando ele enferruja, ele enfraquece e aí ele pode se romper facilmente. Isso acontece no nosso organismo. Entendi. Porque a gente tem essas reações de oxidação. Então, se a gente faz a antioxidação, combatendo esse processo de oxidação, é que vai deixar tudo muito melhor. Então, o mel, ele vem com essa propriedade antioxidante, que vai hidratar, que vai clarear, que vai fazer o controle melhor da oleosidade, Tá. por conta dessa grande propriedade que ele tem, antioxidante e anti-inflamatória. Tem algum tipo específico de mel? Porque a gente encontra alguns, né? E às vezes até um mel que venha com algum outro componente também. Com algum outro componente Pode pode piorar. Tá, porque tem que ser mel puro. O mel mesmo, se ele é de laranjeira, se ele é silvestre, né? Qual foi o tipo de florada que aquela abelha produziu aquele mel? Isso não faz tanta diferença. Aplicar no rosto todo. Pode aplicar no rosto, pode aplicar nos cabelos, mas aí vai fazer uma máscara hidratante para o cabelo. No rosto, nas mãos, porque também ele tem um efeito clareador. Então, ele pode ajudar. Muito bom. Tem mais, olha lá. Agora a gente vai falar... já é perguntinha. Um beijo, obrigada. Eu acho alguma coisa comercial. Pode conservar por quantos dias essa água de arroz? Guarda na geladeira? Isso. Então, essa água você pode guardar na geladeira por até 3 dias. O ideal é que você vá fazendo mais vezes mesmo, é melhor, tá ali, porque realmente você ficar deixando isso muito tempo, aí começa a ter fungos, outras micróbios ali realmente que podem colonizar esse meio de cultura e isso não vai ser legal. E olha, fica mesmo, né? Se a gente olhar a cor aqui, é impressionante. É bem concentrada, né? Então, até se colocar menos água, ela fica ainda mais concentrada. Dica muito legal. Vamos falar agora do iogurte. Vamos colocar na tela aí para vocês, que ele também pode nos ajudar. Hidrata e previne rugas, reestrutura os fios, age como calmante na pele. E evita a queda dos fios, combate, né, acne e repara os cabelos secos. Nossa, quanta coisa! Clareia a pele, elimina as caspas e alivia queimaduras. É pela questão mesmo sei lá, dos probióticos, prebióticos que a gente comenta. Qual é, então, a relação dele para fazer muita coisa, né? Pode nos ajudar. Ele tem, basicamente, assim, basicamente não, porque não é básico, né? Ele tem muitas coisas aqui. Então, assim, na verdade, o iogurte, ele vai ajudar. Talvez principalmente seja pelo mecanismo da microbiota aí, dos prebióticos e do probiótico. Isso é muito, muito importante. Mas também tem a propriedade do leite mesmo, né? Então, assim, e além disso, a temperatura também aqui, né? Porque ele vai estar geladinho. Então, a gente tem algumas propriedades aqui no iogurte, tá? Mas a questão do prebiótico é o fundamental. Por que ele vai agir aí na caspa ou mesmo na acne, né? A acne é uma doença inflamatória, é mais complexo usar qualquer coisa disso daqui para realmente você ter um efeito muito bom. Mas ele vai ajudar porque, como é um processo inflamatório, a acne, então a gente tem bactérias. Tem uma mais importante, mas se a gente coloca todas elas ali que a gente tem o tempo inteiro num mecanismo melhor, e o probiótico ele faz isso, ele proporciona com que esses bichinhos todos que estão ali na nossa pele, eles fiquem melhores. Entendi. E agindo sinergicamente, que a gente chama, de uma forma muito boa para a nossa pele e para o nosso cabelo. Então, por isso essas propriedades estão boas aí na questão do iogurte. De preferência um iogurte que tenha poucos ingredientes, né? Que seja aquele leite... Sim, o branquinho, né? O natural, para poder realmente a gente ter mais efeito. Porque senão começa a ter muito mais ainda conservantes, corantes. E aí sim, com conservante e corante, isso pode realmente te atrapalhar e isso não... E como a gente faz, então, a aplicação também? Pode ser fazendo uma máscara facial? Eu acho que é importante então falar um pouquinho da questão da aplicação, porque agora, quando você estava, vieram até me perguntar quanto tempo que eu fico, né? Então, assim, água de arroz, você passa e deixa, não retira. Aí você vai tendo, sei lá, seu filtro solar, sua atividade no dia a dia. Aí depois você vai retirar e vai reaplicar novamente. O iogurte, não.
porque você não vai sair com a cara branca, né? Então você vai aplicar e vai ficar ali uns 20 minutos, Tá. 15 minutos. E aí retira, aí vai aplicar o seu filtro solar, o seu hidratante, ou Uma até máscara mesmo, Isso. facial. E no cabelo a mesma coisa. No cabelo a mesma coisa. Fica um pouquinho. Fica um pouco e depois vai ter que lavar para poder retirar, tomar banho, enfim. Aí eu vou fazer esse teste. É fácil, É porque fácil. ele já tem a consistência para aplicação. Então, geladinho, como você comentou, né? Melhora a questão também da circulação. Ai, gente, super acessível. Vamos falar do vinagre, então, doutora? Pode introduzir. Vinagre de maçã é tudo de bom, além de muito gostoso. Vinagre de maçã é tudo de bom mesmo, eu adoro. E tem uma dica bem boa para você colocar no chuveiro. Você pega um frasco de shampoo, coloca 2 dedinhos lá no fundo de vinagre e completa o resto do frasco com água. Tá. E toda vez que acabou o seu banho, no final você coloca esta água no seu cabelo e não molha de novo. Você coloca, fica com um pouquinho de cheirinho de salada, mas tudo bem, tô brincando. Não, mas, isso passa. É porque ele vai evaporar. Então não vai ficar com esse cheiro. Na hora, sim, mas depois isso evapora. E o grande propriedade do vinagre de maçã é a questão do pH dele mesmo, né? Porque assim, ele tem um pH ácido, né? Um pH baixo, e que isso é muito, muito importante para o nosso cabelo e para a nossa pele. Então ele vai deixar brilho no nosso cabelo, vai desembaraçar com muito mais facilidade. Que legal. Então é algo muito bom. Então, ó, vamos lá. A gente deixa no chuveiro, pega um frasquinho de shampoo e coloca... Coloca 2 dedinhos assim. 2 dedinhos. Aqui embaixo, assim, ó, de vinagre, e o resto todo você completa com água. Com água. Terminou, enxagou o condicionador e tudo, fecha e finaliza com essa água. Vou testar também. Vamos lá, vou colocar perguntinhas do público. Estão perguntando se a gente pode passar, a Maísa, um beijo pra Maísa, que a diretora tá cantando aqui, mel no braço, assim, na pele, enfim, outras partes do corpo para hidratar. Pode passar o mel e também você pode utilizar, por exemplo, o mel com açúcar, porque daí você vai ter uma propriedade mais esfoliante. Então você também você pode passar só o mel para hidratar. Agora você quer esfoliar e lembrar que a esfoliação é 1, 2 vezes por semana só. Tá. E depois, acabou de esfoliar, tem que hidratar a pele. Bruna perguntando a respeito de acne, né, Glaucia? Qual o pH para controle da acne? É isso a pergunta. Então, o pH tem que ficar sempre em torno de 5 e 6. Tá? Esse é o pH. O pH do vinagre de maçã é bem menos que isso, mas não tem problema neste caso, porque a nossa pele, ela varia, tentando manter sempre um equilíbrio, e ela vai estar em 6,35, 6,45, é esse o pH normal da pele. Aí se a gente usa produtos mais alcalinos, ou seja, com pH mais alto, a pele sofre. Então é melhor o mais ácido, porque daí ela consegue reverter ali as reações e deixar no pH que as pessoas falam neutro. Neutro é o 7, e o da pele não é esse, é um pouquinho menos. Entendi. Ju tá perguntando da casca de mamão papaya se clareia a face. Eu acho que isso é mito ou verdade. Não, isso pode sim, mas isso tem que ter muito cuidado, né? Porque tem muitos fitoesteróides, tem muitas propriedades de diversas frutas, né? Só que só tem que ter cuidado porque, como eu falei, os remédios vêm das plantas, mas aí é tudo feito, muito estudado para você atingir uma concentração que não vai causar danos. Então, só cuidado. Pode sim, mas aí ela vai ter que usar isso todos os dias. Então, assim, aí é mesmo o jeito de cada um. O efeito não é, enfim, não é tão... O resultado não é tão rápido quanto se fosse, obviamente, um tratamento, tudo certinho, usando um cosmético pronto. E nem tão seguro, né? Porque pode te dar uma alergia, pode queimar, pode. E o que você disse no início, então, para quem chegou agora, nenhum deles usar no sol. Nenhum deles usar no sol. Nem pensar. A Emily, uma última perguntinha, questionou a questão do arroz. Se pode ser qualquer arroz ou parboilizado, enfim, se tem alguma indicação aí. Qualquer arroz? Não, pode ser qualquer arroz. Até o integral também pode ser. É? Pode. Interessante. Pode esfoliar a pele com açúcar? Um beijo para a Júlia que perguntou. Pode sim. Mas com cuidado, né, doutora? Muito cuidado. Que pode. Olha, gente, já estamos no momento que tá tão seco o tempo. Álcool em gel o tempo todo, lava a mão o tempo todo com sabonete. Ó, minha mão cortou inteirinha. Acordei assim. E é assim, é num passe de mágica. Então, assim,
hidratei um monte já hoje, mas olha isso, ó, fiz ferida. Então fico eu pensando ainda em esfoliar uma pele, que a gente já tá não com pode. esse tempo. Uma pele assim, nem não pensar. Não pode, né? Nem pensar, é só hidratar. Então, por exemplo, rosto, quem quer remover, assim, enfim, toxinas e tal, bem devagarinho. Bem devagarzinho, 1 ou 2 vezes por semana e depois tem que hidratar. Com o mel ou com o iogurte? Pode hidratar. Com mel ou com iogurte. Pode até misturar mel com iogurte e fazer uma máscara. Tá aí. Última perguntinha é da Débora, beijo pra Débora. Ela pergunta se a gente pode, então, ingerir, né, beber o vinagre, assim, uma dose, né, acho que ou a colher ou um... Tem um copinho. Colocações e sim, pode. Pode, né? Pode. E é gostoso. Estão perguntando a quantidade, não ultrapassar quanto? É uma colher de sopa para ingerir? Uma colher de sopa. Não ultrapassar uma colher de sopa. Agora, para salada também fica muito bom, né? Fica, belo então, tempero. Você já está comendo, ingerindo ele de outras formas. Você não precisa ingerir ele puro. Você pode ingerir ele na comida. Tá aí. E daqui a pouquinho a gente tem pauta de nutrição, a gente pode falar mais a respeito desses princípios ativos aqui, que hoje, claro, falando da questão de cabelo e pele, mas que a gente sabe também que o consumo, né? Que é a nossa fonte principal aí como consumo na alimentação também pode nos ajudar. Doutora, obrigada, viu? Obrigada, Vou te Carol. agradecer. Quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui para vocês um contato da doutora Luciana Vilas Boas, é lá no Instagram, @doutorabreviado, Luciana Vilas. O Vilas com 2 L, certo? Certo. @doutorabreviado Luciana Vilas. Vou deixar um WhatsApp também, que é o 968663354. 968663354. Você já encontra um trabalho da doutora. Muito obrigada. Obrigada, Até a Carol. próxima, Sucesso, viu? Gostei. obrigada.